Olá, residente, muito bem-vindo ao Onco-Ortopedia Online. Nessa apresentação vou mostrar para vocês os princípios, os fundamentos e a técnica de biópsia óssea. Isso vai ajudá-lo bastante, tanto na prova oral, como já vi questões na prova escrita do TEOT. Mas antes disso, eu gostaria muito de te pedir para clicar aí no botão de curtir e compartilhar esse vídeo com colegas de residência que vocês achem que possam usufruir desse conteúdo na preparação para a prova. Isso ajuda bastante a gente a continuar elaborando esse tipo de material, isso nos incentiva bastante, então eu te faço esse pedido. Vamos lá. Já falei para vocês, que é muito importante a correlação clínica, radiológica e histopatológica para o diagnóstico dos tumores ósseos. Isso foi descrito por Jaffe, é a tríade de Jaffe, e que uma amostra de biópsia pode representar neoplasias diferentes, ou seja, uma lâmina pode ser igual a diferentes neoplasias. E por isso a gente tem que entender quando está indicado, os princípios que nos levam à realização da biópsia. Para isso, a gente viu na última aula a avaliação por imagem dos tumores ósseos, onde a gente coloca que essa etapa é fundamental para preceder a biópsia. A biópsia é a última etapa do diagnóstico dos tumores ósseos, devendo ser precedida por essa adequada avaliação por imagem. Isso vai nos permitir planejar de forma adequada a biópsia, vai nos permitir indicar a biópsia de forma adequada. Existem lesões para a qual a biópsia é desnecessária antes do tratamento, porque o diagnóstico é radiográfico. A gente vai ver aqui quais são essas lesões que a gente tem que olhar a radiografia, ou seja, olhar os exames de imagem, não só a radiografia, e ter a certeza do diagnóstico e dispensar a biópsia. E também a gente vai dar mais informações para o patologista, para que o diagnóstico seja preciso através desses exames de imagem que antecederam a biópsia. Então, não esqueça que a biópsia é a última etapa do diagnóstico dos tumores ósseos, por esses motivos que eu acabei de mencionar. Existem alguns tipos de biópsia, eu vou mostrar para vocês quais são os tipos e o que é mais frequentemente utilizado. Então, o primeiro tipo, a biópsia por agulha fina, chamada de PAF, punção aspirativa por agulha fina. Nessa biópsia a gente utiliza uma seringa e uma agulha de injeção. Não é a agulha de Jamshid, a agulha de biópsia de medula óssea. A indicação é restrita deste tipo de biópsia. Então, essa não é a biópsia que a gente faz frequentemente no setor de oncologia ortopédica. Então, essa é a biópsia por agulha fina. Qual é a limitação dela? Porque não é a que a gente utiliza rotineiramente, porque ela só fornece células. E o diagnóstico dos tumores ósseos, através da citologia, é muito difícil só observar células. O patologista precisa de tecido. Essa biópsia é incapaz de fornecer tecido. Punção aspirativa por agulha fina, utilizando uma seringa e agulha, ou seja, PAF. Pode ser utilizado em linfonodos, que a gente tem a suspeita de metástase, um melanoma com linfonodo aumentado. A gente retira uma célula, é possível o patologista dar o diagnóstico, mas não é utilizada em biópsia óssea. A core biópsia, a biópsia por agulha já fornece o tecido. Essa é a agulha que a gente utiliza para partes moles. E essa é a agulha de biópsia de medula óssea, também chamada de agulha de Jamshid. A agulha de Jamshid, na verdade, é o nome mais antigo de uma agulha que não era descartável. Atualmente a gente utiliza a agulha descartável, você pode mencionar que é a agulha de biópsia de medula óssea, que é formada por um trocar que é inserido no interior dessa cânula, e uma tampa para obtenção do material depois que o trocar perfura o osso, e o extrator. Esses são os componentes. Isso aqui não é tão importante, na prática a gente usa, é só para uma forma de proteção da agulha. Depois que a gente utiliza, a gente insere a agulha aqui dentro e impede que ela saia e haja algum acidente com material pérfuro cortante. Então, o principal equipamento é isso aqui, que forma a agulha de biópsia de medula óssea. Essa biópsia ela pode ser guiada por radioscopia ou para lesões de mais difícil acesso e difícil visualização na radioscopia, a gente utiliza a tomografia computadorizada para guiar a introdução da agulha. E a biópsia pode ser incisional, é um outro tipo de biópsia. É a biópsia através de uma incisão e realizada de forma aberta.
isso também é uma exceção. Então, na prova, quando você indicar biópsia óssea, você deve dizer que ela deve ser feita preferencialmente de forma percutânea, devido a esses fatores benéficos que eu mencionei para você. Menor contaminação tecidual por células neoplásicas, menor risco de fratura patológica e até a obtenção do material é muito satisfatória, a gente consegue ir na profundidade da lesão com mínima morbidade para o paciente. Entretanto, quando o diagnóstico não é obtido dessa forma, a gente deve repetir a biópsia devido à obtenção de material insuficiente, pode ser feita de forma aberta. Se realizada de forma aberta, muito cuidado, porque a incisão ela deve ser longitudinal no membro, porque isso facilita a ressecção, na qual a gente deve englobar essa cicatriz. Veja, se a incisão for transversal, a gente vai ter que retirar mais pele. Esse paciente vai perder pele e vai ter até dificuldade de fechamento com necessidade de reconstrução pela cirurgia plástica. Então, não faça incisões transversais nos membros. Um outro ponto do planejamento da biópsia importante, né, que em oncologia ortopédica, muitas vezes a gente não usa acessos ortopédicos convencionais. Aqui um exemplo do acesso deltopeitoral, muito utilizado para a cirurgia do ombro. Entretanto, em cirurgia oncológica, a gente evita a contaminação de dois planos. A gente não busca planos intermusculares, internervosos. A gente não vai dissecando por planos, a gente busca agir na lesão, acessar a lesão diretamente. Então, um exemplo aqui de uma biópsia realizada no terço anterior do deltoide. Então, para lesões do úmero proximal, que precisam ser feitas biópsia aberta, a via de acesso através do terço anterior do deltoide é mais adequada. Por outro lado, quanto mais posterior você for levando essa biópsia, mais você vai denervando o deltoide devido à inervação do nervo axilar, que vem de posterior para anterior. Então, aqui é um bom local, o terço anterior do deltoide, evitando o sulco deltopeitoral e contaminação também de dois planos musculares, deltoide e peitoral, e a própria veia cefálica que se encontra aqui. Então, englobar o trajeto da biópsia é importante. Aqui a representação. Veja o orifício da biópsia, determinado por uma biópsia por agulha, o orifício residual e a ressecção englobando esse trajeto da biópsia para evitar recidiva e contaminação tecidual. Isso deve ser um princípio que você deve seguir, mencionar e planejar a sua biópsia para que isso ocorra. Um outro princípio é que, se você está realizando tanto uma biópsia aberta ou uma curetagem intraóssea, você tem que abrir uma janela nesse osso, não faça ângulos retos, não faça uma canaleta com bordas retangulares, com bordas de ângulos retos nesse osso, porque isso vai predispor à fratura patológica. Utilize bordas arredondadas, faça janelas ovais e arredondadas que minimizam o risco de fratura patológica. Mais uma vez, para mostrar para vocês que vocês devem evitar acessos transversos em membros, lembre-se, a ressecção deve englobar a cicatriz prévia e olha o que acontece. Perda significativa tecidual. Como que a gente vai fechar? Isso aqui vai precisar de reconstrução por cirurgia plástica, o que seria evitado se tivesse sido feito um acesso longitudinal no membro. Um exemplo, um caso, mostrando uma lesão lítica no pequeno trocânter, a introdução da biópsia de agulha de medula óssea no interior da lesão, a obtenção do material. O nosso objetivo com a biópsia, né, é chegar à formação de uma lâmina, né? Esse material ele deve ser armazenado em formol, não tem pressa para chegar ao setor de patologia, ele é conservado no formol. Lá o patologista prepara a lâmina, a gente vê aqui células gigantes multinucleadas, e a gente obtém o resultado por impresso, através de um laudo histopatológico. Então, outro ponto importante é efetivamente quando está indicada a biópsia. Eu mostrei para vocês o material, um pouco de técnica, princípios, mas a gente vai realizar a biópsia tendo indicação após a realização dos exames complementares. Um exemplo aqui, uma dessas lesões não requer biópsia. É essa aqui, que é o cisto ósseo simples. A gente vai ver na aula de cisto ósseo simples quais são as características que nos fazem chegar a esse diagnóstico. O cisto ósseo simples, ele não precisa de biópsia para tratamento. A gente consegue o diagnóstico dele através dos exames de imagem. Essa outra lesão
também lítica na metáfise proximal do fêmur, ela já é mais agressiva. Aqui a gente tem um sarcoma de Ewing, que a gente só chegou a esse diagnóstico após a biópsia. Então é importante você não submeter o paciente ou não indicar na prova uma biópsia desnecessária. Então, a biópsia está indicada quando há sinais de agressividade, sinais radiográficos de agressividade que você já soube identificar naquela aula de avaliação por imagem. Após aquela aula, você já está apto a identificar sinais de agressividade. Aqui você já viu o aspecto permeativo, nesse caso. Neste outro caso, a destruição da cortical óssea sugerindo agressividade. Se o paciente já tem um tumor maligno conhecido, um carcinoma, por exemplo, e ele tem apenas uma lesão óssea, você deve biopsiar. Se esse paciente tem metástase visceral, ou tem mais de uma metástase óssea, ou já tem uma metástase previamente comprovada, as outras metástases não precisam de biópsia. Tá? E você deve biopsiar esse paciente mesmo com um tumor conhecido, exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, lesão óssea. Se essa lesão óssea for única, biopsie para confirmar o diagnóstico, para não acontecer o que houve nesse caso. Aqui, o paciente tinha um câncer de próstata, uma lesão esclerótica no fêmur proximal que fraturou, foi tratada como metástase de câncer de próstata sem biópsia prévia. Foi atribuído que isso era uma metástase, e não era. Era um osteosarcoma secundário à doença de Paget. E foi tratado inadequadamente, com contaminação tecidual e resultando em seguida na necessidade de amputação. Esse paciente foi tratado como se fosse uma lesão metastática, por isso foi fixada e não foi ressecado como deve ser tratado um osteosarcoma. Então, a necessidade da biópsia, mesmo se o paciente tem um tumor maligno, carcinoma conhecido, mas apresenta só uma lesão óssea. Lesões, isso aqui é para guardar. Você vai precisar anotar as 5 lesões que você não precisa de biópsia para diagnóstico. Se por algum motivo houve indicação cirúrgica, claro que a gente vai enviar o material para o exame histopatológico, já que esse paciente foi operado. Eu estou dizendo que não precisa de biópsia para determinar o tratamento. A gente já sabe o que é através dos exames de imagem. Cisto ósseo simples, sinal do fragmento caído, exemplificando aqui um cisto ósseo simples. Você está vendo esse fragmento da cortical. Daqui a pouco a gente vai ter aula de cisto ósseo simples. Você vai entender como a gente chega nesse diagnóstico, mas nesse momento você guarde, decore e anote. Cisto ósseo simples não precisa de biópsia para diagnóstico. Na ressonância a gente consegue ver o conteúdo homogêneo líquido, isso não pode ser outra coisa. Encondroma e condrosarcoma de baixo grau. Uma biópsia percutânea não vai diferenciar uma condição da outra. Para a diferenciação é preciso ressecar a lesão toda. Então, encondroma não precisa de diagnóstico de biópsia para ter esse diagnóstico. Vai precisar da curetagem para diferenciar o encondroma do condrosarcoma de baixo grau. Osteocondroma não precisa de biópsia. Se a gente olhar a radiografia, ver que há continuidade entre a medular do osso e a lesão, e a cortical também, numa lesão exofítica, isso é um osteocondroma. Se ele for sintomático e você operar, você envia para histopatológico que vai confirmar esse seu diagnóstico. Então, cisto ósseo simples, encondroma, osteocondroma não precisam de biópsia. Vamos concluir aqui. O próximo, osteoma osteoide. Visto unidos na tomografia, não precisa de biópsia para confirmação diagnóstica. E, por fim, o fibroma não ossificante, que é uma lesão muito frequente, geralmente é um achado, uma lesão lítica excêntrica de contornos circinados com halo de esclerose ao redor. Então, anote, lesões que não precisam de biópsia para o diagnóstico. Cisto ósseo simples, osteoma osteoide, fibroma não ossificante, encondroma e osteocondroma. Se essas lesões tiverem indicação de tratamento, é outra coisa. Se forem tratadas, você vai retirar a lesão e vai enviar para histopatológico, mas você já sabe previamente o que é através dos exames por imagem. Mieloma múltiplo também. Você tem um paciente com lesão lítica com mais de 50 anos. Você faz eletroforese de proteínas. Vem alterada, não precisa biopsiar a lesão lítica. O que vai precisar biopsiar é a medula óssea para atingirmos o terceiro critério diagnóstico de mieloma múltiplo, que você vai ver melhor na aula de mieloma múltiplo. Então, mieloma múltiplo não precisa ser biopsiado. A lesão lítica, porque o diagnóstico sai da medula óssea.
É por isso que o mieloma múltiplo não precisa, ou seja, o paciente que tem lesão lítica, pico monoclonal, a gente não vai biopsiar a lesão lítica, a gente vai biopsiar a medula óssea e vocês vão entender por que na aula de mieloma múltiplo. Então, os cuidados, né, são para biópsia óssea, esses que eu mencionei, a indicação, se existe, se não existe. Se existe, você deve planejar no acesso da cirurgia definitiva. Já mostrei para vocês os tipos, as técnicas, e o cuidado após o procedimento é evitar carga, se há risco de fratura patológica, evitar a formação de hematoma, comprimindo bem o local, e no planejamento englobar a cicatriz e não fazer isso. Aqui é um caso real, no qual o ortopedista introduziu em vários locais diferentes a agulha para obtenção de material, levando a contaminação por células neoplásicas de todo esse trajeto, inviabilizando a preservação do membro. Esse paciente teve que ser amputado por uma técnica inadequada de biópsia que levou à contaminação. Veio o diagnóstico de osteosarcoma, mas na insegurança ele foi inserindo circunferencialmente a agulha na lesão. Como eu disse, isso tudo tem que sair. E estava muito contaminado, isso é recidivar, não dava, era impossível a retirada disso tudo e a preservação do membro. Então, de acordo com a topografia, você vai realizar, a gente tem uma via de acesso preferencial. A agulha eu já mostrei para vocês. O planejamento por tomografia computadorizada, a gente atingindo o interior da vértebra, o martelo é só um detalhe, né? A gente utiliza para introduzir a agulha em lesões muito escleróticas. A anestesia local com sedação, a introdução da agulha, a gente certificando que há material no interior da lesão. A gente usa o extrator para saber se o extrator não consegue entrar todo, é porque tem material suficiente no interior da agulha. O patologista avaliando a imagem, a tomografia de controle mostrando que a gente introduziu a agulha na vértebra. E aqui, para terminar, um exemplo, para a gente planejar a biópsia. Lesão na tíbia proximal, com sinais de agressividade, suspeita de ser um osteosarcoma. A cirurgia definitiva para esse paciente, se a gente for preservar esse membro, será uma ressecção utilizando uma via de acesso anterior no fêmur, para patelar medial, anteromedial na tíbia. Então, nosso trajeto da biópsia deve ser nessa localização. Um outro ponto que você pode precisar dizer lá na prova é, já que você vai introduzir a agulha na via de acesso da cirurgia definitiva, qual porção da lesão você vai preferir obter o material? O centro ou a periferia? De onde você vai mirar essa agulha? No centro da lesão ou na periferia? Nenhum dos dois. No centro da lesão tem muita necrose, você vai evitar o centro da lesão. A periferia tem muito tecido reacional que você pode não obter o diagnóstico. Então, na verdade, você vai introduzir a agulha no meio do caminho entre o centro da lesão e a periferia. Então, evitem esses dois locais por esses motivos, talvez você tenha que falar isso lá no TEOT. Então, a agulha, a extração do material é por essa extremidade da agulha, a gente não retira o material por aqui, porque essa ponta da agulha ela é cônica, então a gente retira ao contrário. Se a gente retirar por aqui, vai amassar o material porque ela é mais estreita. Ela é cônica e a amostra que deve ser armazenada em formol. E o diagnóstico do osteosarcoma. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre biópsia. Peço encarecidamente mais uma vez, compartilhe e curta esse vídeo. Um abraço.